Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael e a gente está começando agora mais um Notou Notari e hoje a gente está recebendo aqui a jornalista Carolina Rodrigues. Carol, muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada por ter me achado também nas redes sociais. Vamos pra cima. Eu quero começar com uma pergunta que é muito simples. Futebol é só para homem? Não, com certeza não. Eu sou uma acompanhante do futebol feminino há muito tempo e com certeza o futebol não é só para homem. Mas muitos pensam que sim ainda, né? Pensamento retrógrado. Sim. Como que se lida com o machismo, principalmente num esporte que é majoritariamente machista e preconceituoso, né? É complicado tanto pra gente que é jornalista, muitas vezes a gente também não é contratado justamente por ser mulher. Uhum. E, tipo, até na nossa área já é difícil. Imagina para as mulheres, então, ter que lidar com tudo isso. E elas vivem também com essa comparação muito de tipo, ah, faz tal coisa melhor que tal jogador. Tipo, sempre tem essa comparação de ela com algum jogador homem. Tipo, nunca tem falando só dela, sabe? Sempre tem que Sim. comparar com algum homem. Não só o futebol, né, mas muitos esportes em si e a sociedade em si é muito preconceituosa. O futebol feminino, ele está, ou pelo menos deveria estar, muito ligado ao feminismo. Sim, assim como muitas feministas gostam do vôlei feminino, que é muito grande também, sempre foi muito grande nas Olimpíadas, no Brasil inteiro. Eu acho que o futebol feminino deveria ter mais valor, e principalmente porque muitos casos assim acontecem de machismo diariamente dentro do futebol. Você abre para ler um post sobre comentário sobre futebol feminino, tem lá, sabe, um monte de comentários escorraçando a categoria e falando que mulher não deveria estar ali e tal. Então eu acho que o feminismo deveria olhar mais sim para esse movimento, porque é algo que tem que ser para todas, sabe? O futebol feminino, ele vem numa crescente, né? Ele tá ganhando muito olhar e tá ganhando muito respeito, tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. Se a gente olhar pro Brasil, principalmente olhando, levando em consideração o fato de que em 1941 Getúlio Vargas proibiu as mulheres de jogarem futebol. Então, por exemplo, uma das maiores jogadoras da história do Brasil, que é a Formiga, nasceu com o futebol feminino sendo proibido no Brasil. Além do feminismo, você acha que o futebol feminino também pode ser considerado uma representação de uma guerra política? Não guerra, né? Uma luta política para que nem o voto feminino das mulheres conseguirem se empoderar? Sim, dá para associar muito essa questão do voto, né? Essa questão de tipo mostrar que a gente também pode, mostrar que a mulher também deve estar ali. E foi algo muito difícil, algo que demorou muito, e muita gente considera a categoria como ruim ou como fraca, mas também não para pensar que foi algo proibido, assim como o voto, as mulheres muitas vezes não tinham direito de nada. Então, sim, é uma luta muito parecida com a do voto, é uma luta muito que você vê muitas mulheres envolvidas porque se identificam com aquilo, sabe? Seja dentro ou fora de campo, principalmente. Uma coisa meio louca, né? Porque a proibição do futebol feminino durou 38 anos. Não foi algo que durou pouco, né? Durou 38 anos. E mesmo assim ela só foi regulamentada em 83. Muitas jogadoras não tinham nascido. A própria Formiga, né? Nasceu com o futebol sendo proibido pra ela, né? Coisa absurda. Mas mesmo assim, você acha que ainda falta alguma coisa pro futebol feminino ganhar mais espaço? No Brasil, tá indo a passos largos. No Brasil, a gente já tá muito diferente, assim. É o país, claro, é o país do futebol no masculino, no feminino nem tanto. Mas a gente tem bastante, vamos dizer, capital para se investir no futebol feminino. Então, sim, o principal é investir. Investimento. É olhar, assim como o Corinthians olhou lá em 2016, e ter esse olhar mais tipo, não, vamos investir aqui porque pode dar sucesso. E deu sucesso, tá aí. O tricampeonato da Libertadores, todo o dinheiro que elas conseguiram ganhar. E, e esse olhar que o Corinthians teve também motivou muitos clubes a terem. Que nem agora o Palmeiras conquistou a Libertadores e levou US$ 1 milhão para casa. É um dinheiro assim que para eles você para e pensa, poxa, valeu a pena o investimento, sabe? Então, sim, eu acho que falta ainda investimento de muitos clubes, principalmente do interior. É que
de interior, já é meio capenga assim no masculino, no feminino, claro que não vai olhar, mas às vezes seria bom, sabe? Poder chegar, por exemplo, o clube do interior, conseguir chegar com os da capital seria interessantíssimo. Mas muitos também não têm essa visão, né? E como você falou, né, o Corinthians é um clube que investe bastante. Talvez seja o clube que mais investe no Brasil hoje, né? Talvez junto ali com o Palmeiras, o Inter, a própria Ferroviária. Na sua visão, os times brasileiros estão começando a valorizar mais o futebol feminino, que agora a gente consegue ver São Paulo, Santos, o Inter, o próprio Palmeiras, o Corinthians, todos chegando ali. Antes não tinha isso. Antes o próprio Corinthians, por exemplo, era uma junção do Corinthians com o Audax, se eu não me engano. Uhum. E quais clubes estão começando a investir mais e dar mais atenção pro futebol feminino? No Brasil, o que a gente pode ver é mais o Corinthians, como sempre. O Corinthians foi quem abriu as portas e mostrou, ó, se investir vai dar sucesso. E acredito que atrás venha o Palmeiras. O Inter, ele tem muito essa questão de valorizar a base. Tanto que as meninas ganharam o Brasileirão Sub-20, Brasileirão Sub-17. A Copa Nike, elas só não ganharam porque o São Paulo ganhou, mas o resto, elas venceram no São Paulo em todas as outras competições. Então, tipo, o Inter trabalha muito nessa questão da base também. Isso é importantíssimo e ele vem mostrando que trabalha tanto na base quanto no profissional, tanto que chegaram na final diante do Corinthians, né? Mas o Santos, assim, esse Brasileirão de agora parece que deu uma baixada no rendimento, parece que não sei explicar. O Santos sempre chegava, sempre era o maioral, mas agora parece que baixou um pouquinho, baixou a guarda um pouquinho. Mas, claro, continua entre os grandes, campeão de Libertadores e tudo mais. Você também disse sobre o Palmeiras, né? Que recentemente foi campeão da Libertadores em cima do Boca. E isso mostra que o Brasil tá bem à frente, assim, na América do Sul, né? Visto que a gente tem 14 edições, se eu não me engano, né, da Libertadores Uhum. Feminina, e só 3 não foram ganhas por brasileiro. Na Europa, já é mais igualado ali, né? A gente tem a Inglaterra, que é forte, a França é forte, a Espanha. Você acha que a América do Sul um dia pode chegar perto, pelo menos perto do que a Europa tá valorizando o futebol feminino hoje? Assim como você pega a Libertadores, você pode pegar a Copa América. Só o Brasil é campeão, praticamente. Só a Argentina ganhou um ali por deslize do Brasil. Uhum. Mas eu acho difícil, porque você olha para os dois cenários, tanto o feminino quanto o masculino. O masculino, quem domina também é o Brasil e a Argentina, olhe lá, né? Uhum. Então, eu acho que talvez a Argentina tenha crescido bastante e a Colômbia. Ali, eu vi os jogos da semifinal ali e o Palmeiras sofreu bastante pressão. Assim como o Palmeiras, o Boca também sofreu bastante pressão pelos times de Cali ali, da Colômbia. Então, eu acho que talvez Brasil e Colômbia são os que mais estão investindo, assim como chegaram na final da Copa América. Eu acho que talvez a Colômbia seja que assim, o nosso adversário que tá renascendo, que talvez chegue junto mesmo. Mas eu acho que nível Europa é difícil, porque não sei, a situação, tanto a situação dos países quanto a situação dos clubes é um pouquinho mais complicada. E não adianta, os clubes brasileiros sempre vão ter um pouquinho mais de capital, um pouquinho mais de investimento, porque assim como a CBF investe muito, os clubes investem muito. Na Argentina, a AFA não investe tanto. O Uruguai agora abriu um centro para o futebol feminino, mas também são muito fraquinhas ainda, né? Tanto a Europa investe bastante, como também, né? Esqueci de citar, mas também os Estados Unidos também investem bastante no, Uhum. no futebol feminino. E acho que é um grande salto, por exemplo, o FIFA, que é um jogo absurdo, muito grande, está adicionado 3 ligas femininas, né? E uma jogadora na capa que, inclusive, ainda rendeu vários comentários completamente machistas. A Sanker na capa, né? É uma situação meio complicada, porque o pessoal fica nessa, tipo, ah, eu vou comprar o FIFA com uma mulher, mas eu nem jogo com mulher e não sei o quê. Mas ignoram totalmente a representatividade que tem por trás, assim como em filmes, essas coisas assim, muitas coisas representam um grupo de pessoas, no FIFA também tem que representar, só que acaba muita gente não entendendo, né? Assim como muita gente não entende futebol feminino, mas é uma coisa assim muito
muito boa. Me deu vontade de comprar o FIFA 23 justamente só para jogar com as ligas femininas, porque foi algo assim que mudou, que estourou, apesar dos comentários. Quem gosta do futebol feminino aplaudiu bastante e gostou. Algumas pessoas criam algumas, entre aspas, polêmicas, porque não é nem polêmica, porque são opiniões feitas a partir de um preconceito. E eu queria saber a sua opinião sobre duas dessas coisas, que é, primeiro, o que você acha sobre a diminuição do gol? Eu não acho justa, porque a gente conta com goleiras muito altas também, e você vê, assim, um homem altíssimo, a mulher também pode ser altíssima, é questão de genética, que nem a Lelê do Corinthians é bem alta, as zagueiras, assim, também do Corinthians são todas muito altas, a goleira do Palmeiras também. Então, assim, eu não acharia justo, até porque, vamos se supor que se a goleira fosse diminuída, talvez as linhas também tivessem que ser, porque as jogadoras são menores com esse argumento. Então, eu acho que não. Assim como o campo também teria que ser, por os jogadores serem menores, assim como se uma coisa tivesse que diminuir, teria que diminuir todo o resto. Então, eu acho que não é válido. Até surgiu agora também o papo de diminuir a altura da cesta no basquete feminino lá nos Estados Unidos, né? O que você acha sobre as mulheres trans jogando no futebol feminino? Olha, eu acho que é tranquilo. Elas têm que estar onde elas acreditam que devem estar e os clubes devem dar espaço, devem entender tudo aquilo, até porque aquele argumento de mas tem os hormônios diferentes e tal, a maioria toma hormônios femininos, então eu creio que seja tranquilo e por mim eu acho que essa inserção é muito válida, porque a gente vê muitas jogadores lutando pela causa LGBTQIA+, muito mais que no futebol masculino, nem se compara. E eu acredito que é uma categoria aberta para isso, sabe? Tanto para qualquer pessoa do movimento. Então, eu acredito que é válido demais e acredito que as jogadoras também aceitariam numa boa, porque a maioria tá ali pelo movimento, sabe? Pelo que acha que é certo. E a maioria acredita que tá fazendo certo e tá mesmo fazendo certo. Sim, no futebol masculino, na verdade, o que mais tem é jogador preconceituoso, né? Uhum. Hoje, pra você, qual é o melhor time do Brasil? Olha, eu diria que é o Corinthians, porque, claro, maior campeão e tudo, não tem nem comparação, mas ele deu uns tropeços no Brasileirão desse ano que me pegou um pouco, hein? Se o Corinthians, assim, por ter dominância no Brasileirão e em todas as competições, o Corinthians ou o Internacional. Porque, assim, o Internacional não é nem a questão de jogar bem e tudo mais, mas a questão de ter destaque fora de São Paulo, que é uma coisa que a gente praticamente não via. É uma coisa que aconteceu, assim, de surpresa, pegou todo mundo de surpresa esse ano, e é muito bom ver um time investir, um time ter destaque fora de São Paulo. E qual é o melhor time do mundo hoje? É o Barcelona feminino. Assim, você vê tanto a Alexia, que tem muito destaque, melhor jogadora do mundo e tudo mais, mas assim, você pega, que nem a Champions ano passado, nossa, era um amasso, só perderam pro Lyon por descaso, né? Mas, nossa, era um amasso, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions League, assim, nossa, elas jogam muito, 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 admiro muito. E tanto que o Barça investe bastante nessa categoria e dá muita visibilidade para elas, tanto que você pega as redes sociais delas, eu acho que elas devem ter a maior rede social do mundo, assim, de um clube feminino. O que você tá achando da gestão da treinadora da seleção brasileira? Eu sou suspeita para falar porque nessa última Copa América agora, a gente só não perdeu por sorte, sabe? Porque parecia que queria perder. Então, eu tenho muito medo de no Mundial do ano que vem, sabe, ter esses vacilos assim, de a gente cair, sei lá, numa fase de grupos, numa oitavas, porque às vezes parece que ela tem muito entrosamento com as meninas, só que parece que ela não sabe como utilizar, sabe? Parece que a gente
precisava de algum brasileiro no comando. Assim, o Arthur Elias talvez esteja um pouco pronto. Eu acredito que se ele. Eu não sei como é que ele é de entrosamento com as meninas de São Paulo, mas me parece que ele é bem tranquilo. Ele também de conversar é bem tranquilo, assim. Sabe falar muito bem. Então, eu acredito que se tivesse que pegar de técnicos do Brasil, assim, ele seria a melhor opção para substituir. E eu acredito que teria de ser feita essa substituição para a Copa do Mundo, porque olha, a Copa América, se você pega o jogo da final, assim, não foi bonito da parte do Aham. Brasil. Você, inclusive, até matou a minha próxima pergunta, que era se o Arthur Elias devia substituir. Então, eu quero. Você consegue explicar pra mim o porquê a Cristiane não é convocada? Eu acredito que seja, assim, ela não digo que ela está, ó, velha, sabe? Mas ela já atuou bastante com a camisa, assim como a Formiga também já atuou demais e optou por não atuar mais. Eu acho que a Pia tá dando lugar a novas estrelas. Assim como a Duda Sampaio ali do Inter surgiu recentemente e algumas outras joias ali do Corinthians, eu acho que ela tá priorizando não convocar mais aquelas que já atuaram muito com a amarelinha e começar a dar espaço para novas estrelas, assim como ali no Mundial Sub-20 surgiu muitas estrelas e ela ter esse olhar de tipo, tá, vamos dar espaço para alguém novo, sabe? Eu acho que é por isso que a Cristiane não vai mais. Claro, a Cristiane deveria ir para o Mundial, só que ela também não se destacou muito, assim, por estar no Santos, né? Apesar de ser artilheira do Brasileirão, ela tá no Santos e o Santos acabou não passando de fase no Campeonato Brasileiro, então ela não pode mais brilhar tanto assim. Aham. E qual é a melhor jogadora do mundo atual? A Alexia merece o, os prêmios de melhor jogadora, mas é aquela coisa, eu acho muito mais mídia do que deveria ser. A jogadora da seleção estadunidense, aquela de cabelinho colorido, eu acho que talvez ela Rapinoe. merecesse também. Isso, se eu não E. me engano, isso. Eu acho que é. Eu acho que é, se eu não me engano. Mas ela também merecia muito. Nossa, ela joga demais, demais. Eu acho que no Mundial os Estados Unidos é praticamente preferido. Justamente por ela, ela joga muito. E ela é uma grande jogadora, né? E também tem uma voz muito ativa em várias causas, né? Então ela é uma Uhum. pessoa importante tanto pro futebol feminino como pro mundo, né? E quem é a GOAT? Eu diria que a melhor jogadora é a Megan e a GOAT é a Alexia. Porque a Megan já tá com 37 anos. A Alexia é um pouquinho, bem mais nova. Aham. Mas ela ainda atua em muito alto nível. No Mundial tem muita chance. Então, acho que fazer essa comparação. A Alexia merece mais o título de GOAT mesmo. Uhum. Justamente por causa da temporada passada que, nossa, Sim, explodiu, né? sim. E eu quero muito ouvir a sua opinião sobre a Marta. A gente conquistou título de Copa América sem a Marta. Claro, foi sofrido, não foi. Nossa, não vou dizer que foi a coisa mais fácil do mundo, porque a gente quase tomou a virada, mas eu acho que assim, a Marta poderia, juntamente com a Formiga, parar a pensar, tipo, poxa, já atuei demais, ela já fez muito, muito, muito pela seleção brasileira. Só que eu acho que ela ainda não se aposentou da amarelinha, porque eu acho que ela ainda quer ganhar um ouro, quer ganhar uma Copa do Mundo com o Uhum. Brasil. Então, talvez por isso ela não tenha saído dos gramados ainda na seleção brasileira. Mas eu acho que assim, Copa do Mundo do ano que vem pode ser a última da Marta, porque já tem muita gente nova merecendo espaço. Infelizmente tem que dar espaço a gente nova, né? Uma hora ia chegar, né? É, exato. Uma hora ia chegar. A gente não quer, mas uma hora chega. Pra encerrar, vou tentar pela primeira vez um tipo de quadro novo que foi carinhosamente apelidado como De Frente com Rafinha, que é um bate-bola jogo rápido. Eu Meu vou Deus. falar e você fala o que vier na sua mente. Uhum. Uma jogadora, Tamires. uma equipe, Ferroviária. uma seleção, A seleção espanhola. uma treinadora, Patrícia Guzmão. uma competição, Libertadores América. um jogo que te marcou.
Internacional e Corinthians pelo jogo de ida da final do Brasileirão 2022. Bom, é isso. Carol, muito obrigado de verdade por você ter topado participar, conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre o futebol feminino, porque o futebol feminino ele tem muito que ser valorizado, né? Ele é muito pela comunidade, principalmente por homens, né? É muito desvalorizado, tem muito comentário merda, né? Sim. Falando sobre as meninas. E é sempre bom. Esse é um tema que eu queria conversar desde o ano passado, na primeira temporada desse meu projeto. Eu tô muito feliz que finalmente rolou eu conversar sobre isso. E eu agradeço muito você por ter topado. E eu vou pedir agora pra você dar suas considerações finais, falar o que seu coração tá mandando falar pras pessoas sobre o futebol feminino e mandar machista ir pra merda. E também passar suas redes sociais. Bom, eu que agradeço o convite. Muito obrigada por ter me achado, por ter me convidado. Para mim é muito significante falar sobre o futebol feminino, porque é algo que eu tô inserida assim e a gente vê o dia a dia, a gente vê o esforço, o dia a dia de cada jogadora, a gente vê jogadora motivando uma outra, a gente vê jogadora triste por estar fora dos campos. E é uma categoria assim que merece um olhar diferente, justamente por ter pessoas batalhadoras ali, por ter pessoas humildes e com consciência tanto de classe quanto de gênero, quanto de absolutamente tudo na sociedade, porque são pessoas batalhadoras de verdade e que não ficam nesse papinho de porque se eu cheguei aqui, eu sou melhor que outro alguém e vou pensar só em mim, não vou pensar no coletivo. Então, tem aquele papo de favela venceu, mas essas jogadoras permanecem muito com o papo de tipo, favela venceu, mas eu não vou olhar só para onde eu cheguei, vou olhar também para o meu passado e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, o futebol feminino pensa muito nos outros também, não pensa só em si, o ego não prevalece. Então, para quem quiser começar a acompanhar, eu super recomendo. É algo super aberto para família, é tranquilo. Os torcedores são tranquilos, as jogadoras sempre atendem e são tranquilas. Então, é uma categoria que realmente merece conhecimento, justamente por ser uma categoria humilde, uma categoria aberta ao público de verdade. E, por favor, passe suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar. Bom, o meu Instagram e o meu Twitter, tudo igual. @itsme_carolzita com Z. Bom, e as redes sociais dela vão estar todas na descrição. As minhas também peço para quem não me seguir, por favor, me siga. E siga também o canal para que a gente possa trazer mais vídeos interessantes e com temas tão importantes como é o futebol feminino. Eu agradeço mais uma vez demais a Carol. E, bom, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. E tenham consciência de classe, isso é importante. Beijo.